minutinho para vocês se despedirem e dizer assim, agradecer muito a sua participação e a questão que eu fiz assim, que bom que deu para a gente passar esse vídeo, porque vai ficar gravado e vai ficar à vontade de quem assistir isso, entrar em contato conosco e solicitar mais vídeos. Eu tenho o contato da Maria Inês, podem fazer contato comigo e nesse vídeo a gente pode resgatar muita cultura brasileira do Saci Pererê, da cuca, da forma com que isso foi trabalhado. Eles moram no interior, a vida na roça, a araucária, que é a árvore símbolo do Paraná. Enfim, nós temos um mega laboratório de cultura nesse vídeo que foi passado agora. Por isso que ele é um gostinho de quero mais, peço nos outros que a Maria Inês envia. Eu agora preciso passar a palavra para o nosso colega, para que ele também tenha a sua participação, que é o Rafael Zimichut, autor de 73 livros. Quando eu chegar lá, eu vou ser alguém também, seu Rafael, eu só tenho 20. Palestrante e editor-chefe da revista World Book Reviews, é doutor em psicologia pastoral, mestre em ensino religioso e teológico, pós-graduado em política e gestão pública, docência em ensino superior e direito administrativo, bacharel em direito, teologia e cursa licenciatura em filosofia. Trabalha há mais de 10 anos como relações públicas no estado de São Paulo, além de ser professor de direito e legislação de trânsito e teologia básica e avançada e administração eclesiástica pelo CEAR. Senhor Rafael, com esse currículo, o que você tem a nos dizer do nosso querido Monteiro Lobato? Rafael, 15 minutos para a gente poder não estourar o nosso tempo aqui da mesa. Sem problema. Tudo bem? Boa tarde a todos. Né? Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. Parabéns à Maria Inês, que fez uma explanação maravilhosa, né, sobre o nosso Monteiro Lobato, um dos maiores trabalhadores incansáveis pela literatura e pela cultura do nosso Brasil. Né? E é legal porque agora eu vou fazer um contraponto. Eu gosto sempre de fazer o outro lado da história, porque a história do Monteiro Lobato não começou como literatura infantil, né? Muito pelo contrário, ele tinha ideias muito controversas, né? Tanto que ele chegou até hoje em dia, né? Existem até estudos na STF sobre coisas que estão nos seus livros, né? Que eram ideias da época, então as pessoas trabalham esse lado outro contraponto. Ele começou como escritor de forma diferente das outras pessoas, porque o seu primeiro trabalho publicado foi no estado de São Paulo, certo? No jornal O Estado de São Paulo, que era exatamente uma crítica, né? Uma crítica chamada Velha Praga, porque, como nós falamos anteriormente, a Maria Inês explanou, ele era neto do Visconde de Taubaté, e ele acabou até recebendo de herança o sítio, teve que abandonar, né, a carreira na cidade de São Paulo para voltar para Taubaté, para dar continuidade na tradição familiar, que eles eram fazendeiros. Ele vinha de uma linhagem de muitos anos fazendeiros, e os caboclos, na época, eles começaram a tacar fogo no sítio dele, e ele pegou, né, usando que ele trabalhava na promotoria do estado de São Paulo na época, ele pediu um espaço, porque tinha um espaço no jornal chamado Queixas e Reclamações. E ele lançou, né, esse texto sobre Velha Praga, criticando as queimadas, e foi um sucesso. Assim, todo mundo adorou, porque ele falou muito mal mesmo, assim, de tudo que acontecia, e as pessoas adoraram e começaram a chamar por outros, né, outros trabalhos, outros contos. E esses contos que ele colocou nos jornais se transformou no seu primeiro livro, que na verdade, diferente do que muitas pessoas imaginam, a sua magnum opus, né, o seu livro mais famoso, mais conhecido, não são os livros infantis. Assim, nós temos o imaginário, né, sobre os livros infantis, mas o que deu a ele notoriedade no mundo literário e tudo mais foi um livro chamado Urupês, né, que era essa coletânea desses contos que ele escrevia no jornal Estado de São Paulo. E foi engraçado que nesses contos ele não colocava o nome dele.
ele colocava pseudônimos, né, como Josben ou Inhodito. Então, ele tem outros pseudônimos aí que ele era conhecido quando ele escrevia nesses jornais, ele não assinava como Monteiro Lobato. E esse livro, assim, logo de cara, ele já fez muito sucesso. E ele fez sucesso por diversos aspectos, né? Então, assim, ele é um livro muito contraditório, que seja ele tanto no nível sociopolítico, político, cultural, porque na época a escrita informal ela era marginalizada. Ninguém gostava de ouvir falar de uma forma assim que o caipira fala, né, que os negros falavam, daí por diante. E o Monteiro Lobato ele trazia essa essência para os livros dele. Obviamente que isso foi muito criticado também. Isso é importante a gente ressaltar, porque muitas coisas que ele colocou tiveram que ser readequadas nos dicionários. Então, ele é um dos responsáveis, né, pela literatura, pela fala informal dentro da literatura brasileira. E ele era assim, um crítico muito ferrenho com relação ao uso de acentos. Ele não gostava de usar acentos nem nada, então ele pegava assim, se ele quisesse dar uma ênfase numa palavra, foi onde foi criado na nossa literatura você usar mais interrogações, né? Você coloca 3 pontos de interrogações, 3 pontos de exclamação. É uma coisa que é interessante, que essa é algo que ele trouxe, né? É uma inovação que ele trouxe. E outra inovação que ele trouxe também foi no mercado editorial, porque se você parar a pensar, existem poucos livros no Brasil, seja em bibliotecas, tudo mais, que é pré-1920. São muitos porque a qualidade do livro naquela época era muito ruim, era da pior qualidade. E quem trouxe a qualidade no mercado editorial foi exatamente Monteiro Lobato, para ele trazer, né? E uma das coisas que é importante a gente trabalhar também nesse livro Urupês é que ele não só foi o escritor que trouxe toda a narrativa, tudo mais, mas ele também era o pintor, né? Que era um livro que ele misturava tanto a escrita quanto os desenhos. E ele era um desenhista. Ele até usa uma frase que até deixei marcado aqui, que ele fala assim: quando escrevo, pinto. Pinto menos mal do que com o pincel. Então, né, como a gente viu no vídeo, tem aquarelas dele, então ele era um artista nato. E é engraçado porque essa parte do artista nato contrasta, porque a gente tem que entender, né? Hoje nós temos o conhecimento das múltiplas inteligências. Ele era uma pessoa extremamente inteligente, mas ele não era uma pessoa muito boa com a gramática, tanto que aos 13 anos ele repetiu, né, em português. E ele tentou, a primeira vez que ele tentou entrar na faculdade, ele foi reprovado. É importante a gente sempre lembrar, né, que às vezes histórias de sucesso têm alguns fracassos dentro da... E talvez foi exatamente esse ponto que a gente enaltece a grandeza dele. Porque mesmo como uma pessoa que não era muito boa em português, ele conseguiu revolucionar a literatura. E o livro Urupês, né, ele traz alguns questionamentos que até mesmo depois ele pediu desculpa, né, pela forma como ele colocou, e foi até injusto. Ele fala que ele foi injusto com os caboclos, porque quando a gente fala das queimadas, ele foi assim extremamente enfático, né? E tanto até, o seu personagem mais famoso do Urupês é o Jeca Tatu. E ele foi lá, pediu desculpa, falou assim: não, eu realmente exagerei na. Ele falava que o Jeca Tatu era preguiçoso, né? Os caboclos eram todos marginais, depois por diante. Aí depois ele falou que realmente foi injusto, apesar de ter pessoas importantes que estavam ao lado dele, como, por exemplo, o Rui Barbosa, apoiava a causa, né? Eles eram da Sociedade Eugênica de São Paulo. Então, se você parar para pensar, eles tinham uma ideia, né, sobre raças e tudo mais, que eram bem contraditórias. Então, ele, num primeiro momento, ele foi muito influenciado por um escritor francês que ele leu em 1900, chamado Gustave Le Bon, né, que falava sobre a eugenia das raças. E esse livro fala sobre
a crítica, né, contra os asiáticos. E isso acabou meio que influenciando a sua forma de pensar, daí por diante. Rafael, E é eu preciso engraçado te que interromper. Só um das minutinho. 28... Só um minutinho, Pode Rafael, falar. preciso te interromper. Nós tivemos uma informação aqui da mesa que o nosso tempo ele foi reduzido. Nós não teremos o nosso tempo de 60 minutos. Então, nós precisamos fechar essa mesa em 5 minutos. Eu vou dar 3 para você para ficar 2 para mim. Essa é a informação que eu recebi aqui no chat agora. Então, vamos nos adequar aos encaminhamentos aqui da gestão da feira. Maravilha. Beleza? Ele, né, acabou tendo essa influência. E dos 28 livros adultos dele, é engraçado que ele só escreveu um romance. Todos os outros livros são livros de contos e livros, né, de crônicas, cartas que ele escreveu daí por diante, né? E o único romance dele é exatamente o livro chamado O Presidente Negro, que não é um romance normal. Ele é uma ficção científica, por incrível que pareça. É uma mistura de ficção científica com distopia, que ele foi influenciado por H.G. Wells. Até mesmo ele disse numa entrevista que ele quer ser conhecido, que ele gostaria de ser conhecido como H.G. Wells de Taubaté, né? Então foi um livro escrito na época que ele estava morando em Nova York, e obviamente que é a crítica contra negros, né, que ele faz nesse livro, e ele fala que esse livro foi escrito no período errado, porque um pouco antes ele chegou em Nova York bem no boom, né, da luta contra o apartheid, e foi um livro que não foi muito bem recebido pelos americanos e acabou se transformando aí num grande fracasso, apesar de ser um livro que é muito bem escrito, muito bem comentado, né? Mas essa questão dele trabalhar que os brancos eram mais inteligentes que os negros, inclusive ele questiona muito a questão da mulher, né? Nesse livro específico. Então, depois ele se desculpar, ele falar que era uma questão mais literária e tudo mais, e ter grandes críticos ao lado dele, né? E a última curiosidade dele para a gente fechar é que ele foi o grande responsável pela Semana da Arte Moderna de 1922, criticando exatamente um dos modernistas, né? Que é a Anita Malfatti. Ele fez uma crítica ferrenha no jornal, e aquilo motivou o pessoal da arte moderna, né, Mário de Andrade, todo o pessoal, de fazer a Semana de Arte Moderna como uma forma de questioná-lo, né? Que ele falavam que ele era um reacionário, mas igual o Ariano Suassuna, ele não era um reacionário criticando o modernismo, mas ele criticava todos os ismos, né? O naturalismo, né? O dadaísmo, tudo que vinha de fora. Ele era um crítico ferrenho. Ele queria enaltecer a cultura brasileira, tudo que nós temos aí. Então, tem essa curiosidade aí sobre Monteiro Lobato, que foi o grande responsável pela Semana da Arte Moderna no Brasil em 1922, que mudou toda a história da cultura no Brasil, né? Verdade. Rafael e Maria